Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro, mais um podcast com Sara de Souza. E hoje, trazendo como convidado mais que especial, uma figura ilustre, que eu poderia trazer várias nomeações, como Ed Mal, meu malvado favorito, mas ele é, de fato, um grande profissional, uma pessoa de um coração enorme, professor, gestor comercial e tantas outras coisas que eu vou deixar ele se apresentar. Seja muito bem-vindo, Edmar Júnior. Com grande alegria que eu trago, na verdade, também um professor, né, e companheira de sala de aula. Obrigado, Sara, pelo convite. Uma alegria enorme aceitar o teu convite para esse momento especial da tua carreira. Eu achei fantástica a ideia e até a gente brincou, né? Porque que eu quero participar desse momento junto contigo, já que a gente é parceiro há muito tempo nisso aí. Colegas de trincheira, né? Como a gente Eu ia fala, citar isso. né? E como você falou, sou professor também, universitário, consultor corporativo, atuo em alguns segmentos de empresas como consultor, parte de treinamento, gestão de vendas, gestão de operações, desenvolvimento de pessoas, gestor comercial e de um tempo para cá atuando em alguns projetos também de desenvolvimento no segmento imobiliário. Né? E foi o que nos trouxe aqui para esse papo inicial. E assim, pessoal, eu fico muito feliz e para quem está chegando hoje, eu sempre falo que esse momento, eu vou chamar de professor, porque assim, o dia a dia é difícil agora falar outra coisa, mas assim, professor, é um local que eu convidei amigos, pessoas assim que esse primeiro momento que eu sei que vai poder engrandecer, incentivar, compartilhar, porque é um projeto, né? E é um projeto, como o senhor mesmo falou, a gente é parceiro, né? Eu comecei na universidade há um tempo atrás e nessa universidade eu era coordenadora. E o professor Edmar estava na minha equipe e assim, sempre foi uma pessoa que eu tinha certeza que ia estar comigo. Então, avaliação do MEC, trabalho de vistoria, auditoria, era uma pessoa assim que eu tinha certeza que eu podia contar. E tanto é que agora está aqui e eu tenho certeza que pode acrescentar em muita coisa, porque o professor tem uma vasta experiência, a gente até brinca dizendo que ele tem, na verdade, uns 80 anos de tantas atividades que ele tem. Mas eu queria que o senhor contasse um pouquinho do seu dia a dia, como você atua e aí como chegou a parte de loteamento. Eu comecei um pouco a minha carreira nesses 80 anos, no início das empresas da família, lá com 14 para 15 anos. E depois disso, quando eu passei no vestibular e tudo resolvi... Qual segmento? Segmento de varejo de comércio de colchões, redes e mosquiteiros e tal. E depois entrei na faculdade, fui ser monitor na universidade, uma disciplina que eu ministro aula hoje, administração de materiais e tal, logística, conheci muita gente do segmento empresarial. Depois eu saí, fiz estágio, fui atuar numa multinacional no segmento de varejo, de bebidas, depois fui para telecom, depois eu passei para a linha branca, aí fui fazer projeto de consultorias em empresas de transporte, calçados, representação comercial, material de limpeza e tal. E em 2022 apareceu um desafio na nossa equipe de consultoria, né, que eu faço parte de uma equipe muito boa, de profissionais muito qualificados e parceiros, como a gente, no segmento imobiliário. E o grande desafio foi o seguinte: a empresa estava entrando num processo de estagnação, mas precisava continuar essa linha de trabalho de construção, mas tinha uma oportunidade de mercado de atuar em algo que trouxesse receita recorrente, que atendesse, que suprisse aí uma demanda, uma necessidade de uso de alguns terrenos que a empresa tinha. Então foi feito um projeto de loteamento em 2022, foi o primeiro lançamento da empresa, que deu super certo. Né? Foi a captação de imobiliárias, treinamento de corretores, desenvolvimento desses corretores para atuar nesse segmento. Lançamos o segundo, fora da metropolitana de Belém, em Santa Isabel, deu super certo também. Lançamos o terceiro e a gente voltamos para Nanindeua, lançamos o terceiro, e esse foi um recorde de venda do nosso projeto. Nós lançamos dia 10 de julho de 2025, na sexta-feira da
da Romaria Rodoviária de Nazaré, que eu estava, inclusive, nela como guarda da Santa também, que sou. Na sexta-feira foi vendido o último lote dos 80 lotes. Em 90 dias, a gente vendeu 80 lotes aí. Hoje a gente tem aí mais de 480 lotes vendidos, um VGV aí inicial de mais de 50 milhões de reais, com ticket médio bom aí, rentável para um novo negócio para a empresa, para a companhia, que a gente fez esse projeto que traz a receita recorrente, que a gente vai lançar o quarto, tem um projeto do quinto e do sexto, aparecem projetos em paralelos aí para a gente ajudar também no desenvolvimento, só que sempre desenvolvendo corretores, desenvolvendo processos, desenvolvendo parcerias e entendendo o novo comportamento do consumidor, como é que está também para loteamento. Isso é bem interessante que, primeiro, o que é conversar com um profissional que tem uma série de atuações. Então, dá para saber que você sempre vai estar ligado nessa parte de economia, de gestão, a forma como tu se direcionas para esse mercado também é um vocabulário que no dia a dia a gente não ouve, né? Quando a gente fala de renda recorrente, quando a gente fala de VGV, quando a gente fala de estratégia. Então, você vê que é uma pessoa, na verdade, que entende do negócio e não apenas da parte comercial, trabalha ali com loteamento. Eu queria que falasse um pouquinho dessa realidade do loteamento para o corretor de imóveis, porque, por exemplo, a visão do empresário, né, do gestor é uma, mas do corretor, que principalmente você que está começando, será? E a gente falou muito, acredito que no podcast do professor Dirceu, que falou muito da questão do nicho de mercado, a Gisele também falou sobre nicho de mercado, que era importante a gente entender. E para quem está começando agora, o loteamento é um nicho de mercado que quase não era divulgado aqui na nossa região e passou a ser, acho que nesse período também, né? Acho que de 2020, 2022 para cá. Então, por exemplo, para quem está começando no mercado imobiliário, atuando como profissional do mercado imobiliário, o que tu pode falar sobre a parte de loteamento? É importante entender o seguinte: cada loteamento, ele, como todo produto imobiliário, ele também vai ter o seu público específico. Só que o loteamento, ele surge um pouco antes. E eu posso dar exemplo como os nossos produtos. A gente lançou um primeiro produto em Ananindeua, num bairro considerado mais central, com um tamanho de lote que a gente entendia naquela época que seria interessante para o público que a gente queria atingir. E a gente teve um grande aprendizado para reformar a viabilidade comercial que a gente tinha feito para aquele loteamento, já para o próximo, né? Que foi o quê? A gente fez um lançamento de um loteamento com a expectativa de médio padrão. A gente não teve cliente de médio padrão, foi tudo médio, alto padrão. Cliente com 2 carros e tudo, e o lote foi feito para um carro, um tipo de casa. Isso foi vendido mais acima. Teve uma valorização de terreno de 50%, aproximadamente, 40 e poucos por cento. Tivemos algumas melhorias de infraestrutura no entorno do loteamento não previstas na viabilidade que ajudaram, que alavancaram isso financeiramente, alavancaram isso no ponto de vista de rendimento, né, do investimento. E a gente aprendeu com isso. Para o segundo lançamento, em Ananindeua, falando da mesma região, área espacial, a gente já aprendeu. O cliente queria um terreno maior, de frente, menos comprido de fundo, para poder dar 2 carros, para poder ter uma vista melhor, né, uma testada, como a gente fala, melhor da sua casa e tal, e para o médio alto padrão. E assim a gente lançou, que foi esse que a gente lançou e vendeu em 90 dias. A gente praticou uma coisa que eu gosto de praticar muito, eu sempre pratiquei, que é a escutatória, ouvir o mercado, ouvir o cliente, ouvir o processo, ouvir quem vende, principalmente treinar quem vende para ouvir, porque é bem difícil nesse nosso mercado. Às vezes vem produtos prontos, de prateleira, empacotados, que você não tem muita flexibilidade, mas você precisa ouvir para os outros. E foi esse sucesso de vendas. A gente queria ter tido mais parceiros imobiliários, mas pela velocidade de venda a gente não conseguiu consolidar. E para quem está começando como corretor nesse segmento, ou para quem já... Qual seria o perfil do corretor para começar nesse segmento?
Para a nossa empresa, para o nosso projeto, o nosso corretor ele precisa ser um corretor que saiba ter essa visão de rendimento do cliente, que não queira apenas vender produto e que não queira só mais um produto comercial para vender. Tem que ser um corretor que atenda, tanto no off, que a gente fala, no físico, quanto no online, que saiba atender isso, que estude o nosso produto, que atenda o cliente não apenas até a hora de vender, receber a comissão e acabou. Por quê? Aproveitando aí um episódio passado que uma colega falou aqui, que foi que a gente construiu? A gente construiu uma carteira de clientes e a gente tem cliente do primeiro loteamento que comprou agora no terceiro. É muito legal trabalhar com a carteira. Não chegamos no número dela, eu esqueci o nome da nossa colega, que tem 80% de clientes recorrentes, a Gisele. Não, a gente tem aí 30, 45, nesse chegou um pouquinho mais, 48%, mas que já trazem, a gente já formou uma credibilidade. Esses 48% recompraram com a gente a receita recorrente, compra recorrente, e eles indicaram outros clientes. Legal. E qual é o ponto legal e por que eu fecho esse momento falando sobre a necessidade do corretor atender o cliente end-to-end, como a gente fala, do início até o final, para manter essa parceria. 90% dos nossos clientes, do nosso loteamento, são clientes de primeiro condomínio fechado. Então, a gente tem, e essa é a palavra, de orientar e educar esse novo morador de um condomínio fechado. Que ele tem que saber que a construção da casa dele vai ter uma regra falada pelo município, isso é regulatório, a gente poder chegar até aquele momento dele vender. Então, ele não vai poder construir uma vila no lote, mas tem-se essa expectativa, Sara. Vários clientes, eu mesmo já atendi, que o cara queria construir uma vila de kitnet dentro do loteamento. Vou dar um exemplo. Vou comprar 2, 3 lotes e eu vou fazer aqui uma vila de kitnet para eu alugar. Isso acontece. Acontece. Eu sou industrial, eu quero comprar aqui 2 lotes para um ser a minha casa e do lado ser a minha fábrica. Não pode, porque tem regra de condomínio. Então, a nossa empresa se especializou no seguinte: vamos fazer a viabilidade do condomínio, fazer o projeto de vendas, entregar dentro do prazo aquilo que foi ofertado de venda, atender as demandas da formação do condomínio, porque são primeiros clientes de condomínio fechado. Então o cara não quer ser, ele não sabe o que é ser síndico, ele não sabe o que é ser subsíndico, ele não sabe o que é conselho fiscal do condomínio, ele não sabe quanto vai custar uma portaria, uma cerca eletrificada, estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, quanto vai custar a vigia rondante, porque ele era acostumado a morar em casa, sim era, mas de rua, de conjunto. Casa de rua, que ele botava o som no carro dele na porta da casa e os vizinhos não podiam falar nada. No condomínio você tem regras condominiais. Então, todo esse processo de educação a gente faz, de orientação e educação também, tá? Cachorro que solta, que não pode mais, que tem que ser preso. Por quê? A gente precisa que esse condomínio dê certo para que o próximo também dê certo. Com certeza. Que não seja, entre aspas, bagunçado, porque senão o próximo não vai dar certo. Porque senão eu não vou ter lá a minha recorrência de compra, não vou ter as minhas indicações, eu não vou ter uma aceitação nas redes sociais, uma aceitação de visita presencial. Então, a gente tem esse cuidado e a gente orienta os nossos corretores para fazer isso. Hoje eu tenho um time de corretor que me poupa muito no meu back-office de cobrança, porque os corretores acompanham o pagamento das parcelas do cliente, que não é comum na área. Não é comum. E essa questão, é por isso que, quando a gente fala que o corretor de imóveis ele tem que atuar em nichos de mercado, é porque as informações são diferentes. A forma de você captar, a forma de você prospectar, de trabalhar o seu cliente, de orientar, de informar. Então, por exemplo, nos condomínios verticais, você tem uma outra estrutura, né? Então, na maioria, a própria construtora, a construtora incorporadora, entrega empreendimento mobiliário, áreas comuns, faz a primeira convenção, faz a implantação de área condominial. No loteamento, é uma outra estrutura. E aí, nesse sentido, professor Edmar, é verdade, eu não tinha me atentado para isso.
Para você ver, às vezes a gente fica tão focado na nossa área, que na área de loteamento eu não tinha me atentado que o próprio corretor de imóveis ele tem que saber dessas políticas para que ele possa orientar melhor o cliente não comprar, por exemplo, com essa concepção de que ele vai poder comprar 3 lotes, fazer os kitnets, fazer um mini prédio, né? É São verdade. preocupações diferentes que a gente precisa ter momentos de treinamento das equipes também diferentes e bem direcionados. Eu pude participar de alguns treinamentos para conhecer um pouco nesse mercado que eu atuo nele há pouco tempo, de 2022 para cá, de condomínios verticais. Você não tem, por exemplo, um treinamento focado em memorial descritivo, de esgotamento sanitário e distribuição de água. E num condomínio horizontal você precisa ter distribuição de energia, porque vai ter o cliente que vai perguntar como é que vai ser o esgoto, como é que vai ser a distribuição de água, como é que a energia da concessionária de energia vai chegar até o meu lote, como é que eu vou ser cobrado, eu crio cachorro, como vai ser? São perguntas assim diferentes, importantes para a decisão do sonho de vida da família ou do investidor do loteamento. São coisas que são, assim, detalhes diferentes do condomínio vertical. Olha, professor, vou falar uma coisa. Não tangíveis. Eu estou nesse mercado há 18 anos. Eu estou chocado porque eu nunca tinha me tocado para isso, professor. Mas tem peculiaridades, tem detalhes muito diferentes. Eu cansei de receber ligação de corretor, de dono de imobiliária parceira nossa, para perguntar o seguinte: Edmar, o cliente aqui que está fechando 2 lotes, ele quer saber de quanto em quanto tempo vai ser a limpeza da caixa de esgoto do condomínio. A gente tem isso projetado no nosso memorial descritivo do condomínio. Eu oriento todos os corretores a lerem o memorial descritivo junto com os clientes. Porque, às vezes, o cliente está querendo uma coisa na cabeça dele, ele vislumbra para o condomínio fechado, que não vai estar escrito. Nesse loteamento, vocês entregam os modelos de casa, de imóvel ou não? Isso é uma pergunta muito interessante. Existe essa demanda muito grande, a gente está atuando também na construção de casa. A gente sugere um modelo de casa para o padrão do condomínio. Mas a gente, enquanto incorporador, em parceria com a construtora do loteamento, a gente não diz para o cliente que a sua casa vai ter que ser essa. A gente trabalha de acordo com o memorial descritivo e sugere um modelo, né? Mas se o cliente quiser comprar, a gente tem uma equipe de arquiteto, quero comprar o modelo, quero comprar o projeto hidráulico, elétrico, tudo da casa. Legal. A gente entrega e, para alguns casos, a gente até constrói, né? Mas, como a gente tem um número grande de clientes que são investidores, que são pequenas construtoras, 25% dos nossos clientes de todos os condomínios são pequenas construtoras que compram um lote, constroem a casa e vão vender no final e tudo e tal, a gente procura não atuar muito nisso. Só quando tem uma demanda muito específica de um parceiro próximo, de um cliente já próximo e tal, a gente faz muito isso. O grande diferencial dos nossos loteamentos é o quê? O financiamento é todo nosso. Financiamento próprio. Isso faz toda a diferença. A nossa política de comportamento, de entendimento do nosso cliente é que o cliente comece pagando bem baratinho. 90% dos nossos clientes são clientes de primeiro condomínio, são clientes que estão na sua primeira casa também. Então, o cara quer pagar barato, né, uma parcela que ele consiga pagar ao longo dos seus 180 meses, dos seus 240 meses aí, de 15 anos, 20 anos. A gente faz tudo isso. Tem dado certo, nossa inadimplência é baixíssima, porque a parcela é pequena, a venda é bem feita, que o cliente entende o que ele está pagando naquela parcela, né, para não ter aquela dúvida. O que é que eu estou pagando? Meu dinheiro dá. A gente tem uma flexibilidade de pagamento, que a gente quer que o condomínio dê certo, e tem dado certo. Tem sido uma experiência muito boa, enriquecedora e de aprendizado, e a gente tem contribuído no desenvolvimento desse mercado imobiliário na região. Outra coisa que eu percebi, então, assim, para ficar bem atento com relação a esse nicho de mercado, de loteamento. Outra coisa que eu achei interessante, professor, que o senhor falou assim,
o cliente, o corretor, ele não está mais comercializando ou vendendo um produto, né? Ele está trabalhando agora a rentabilidade do capital investido. E aí isso é muito interessante porque, comentando também no outro momento, que quando eu comecei lá atrás no mercado imobiliário, nós realmente vendíamos um produto. A gente chegava, então apresentava um apartamento, olha só a sala, a área de dormitórios, a área de lazer, a localização. Só que o mercado muda. Eu cheguei a fazer anúncio no jornal. Aquele que a gente tinha, e aí não, e aí você ia no jornal, né, nos pontos, aí você escrevia, e assim, não tinha nada de corretor automático, porque era na munheca, e se a gente errasse, aí riscava, tinha que pedir outro número, escrever tudo de novo, então, e aí você pagava, ia no jornal, aí dependendo do local do jornal onde saísse, era um valor, né? E aí aquilo foi mudando, aí fazíamos muito ação de rua, né, os pontos de venda, o PAP de porta em porta, e as coisas foram mudando, foram mudando. E hoje o que eu percebo, professor, é que além de você entender muito bem do negócio, e aí foi de extrema importância para tirar essa venda dos olhos, né, pelo menos no meu caso, de você ter que trabalhar essa questão da configuração do loteamento e pensar em todas essas áreas, não apenas do que vai ter de esporte, na localização, né, mas como é que vai ser a funcionalidade disso. Mas mais interessante é o que está muito em voga nesse momento atual de mercado. É você entender quanto vale o capital do teu cliente. Quanto ele vai valorizar? Onde é que está esse recurso? Será que é válido para o teu cliente agora, para o nosso cliente, tirar esse capital dele, investir em imóvel, diversificar o patrimônio dele, colocar no lote? Ou seja, onde está esse recurso? Quanto vale? Qual a rentabilidade dele nos próximos meses? Se é mais vantagem comprar na planta, comprar um produto pronto. Então, são coisas que é indiscutível. Para você se manter no mercado imobiliário, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que investir. E o que foi muito legal, professor, e para mim nesse momento, foi literalmente tirar essa venda dos meus olhos. Porque não importa quanto tempo você está no mercado, você precisa estar sempre se atualizando. E é isso que é legal, momento como esse aqui, momentos como este, que a gente vai trocar ideia, trocar informação, sabe? A gente vai estar buscando pegar mais informação, esclarecer. Então, isso eu digo assim, sem dúvida nenhuma, para mim super valeu. E aí, claro, a gente já indo para os nossos momentos finais, eu peço que o senhor dê uma dica para quem está começando, para quem está pensando em entrar no mercado imobiliário, de repente migrar para a área de loteamento e se despedir dos nossos convidados. Legal. Quem está pensando em começar, o que é que a gente pode sugerir? Estude, como a senhora falou, conheça um pouco de economia, conheça um pouco da região que você vai vender, o sonho da pessoa, tanto para morar quanto para investir. Saiba como mostrar para ele que aquela compra, que aquela decisão de compra é uma decisão de compra acertada. Pratique bem ouvir o seu cliente, acompanhe o seu cliente até o final. Faça isso que você vai ser um profissional diferente no segmento de corretagem imobiliária, pelo menos para loteamento. Hoje os nossos clientes demandam isso, um atendimento direto e transparente do que a gente está vendendo. Por quê? Como você mencionou, quando você vende um apartamento, você tem lá o mobiliado de mostra, né, a mostra lá e tudo, o cliente ele vê, ele tangibiliza aquele valor que está ali. No loteamento, o que é que o cliente compra? Um pedaço de chão de 10 por 17, de 8 por 30, de 8 por 20, e ele tem ideia de como vai ser a casa dele. Só que ele não sabe se ele vai poder construir o sonho que está na cabeça dele. É aí que a gente, enquanto vendedor, né, precisa tranquilizar ele e orientar, para que ele tome uma decisão de compra segura. Só que para eu poder orientar o meu cliente, eu tenho que saber o que ele quer e o principal disso, estar preparado para isso, como eu dei alguns exemplos ainda há pouco.
Eu dou para ele essa segurança, o pagamento cabe no bolso, o sonho cabe no bolso, vai Só uma embora. pergunta. Por exemplo, a Roberta chegou para comprar um lote. Só Uhum. isso é uma dúvida minha. Tá. A Roberta chegou para comprar um lote. Você fez o fluxo de pagamento, já viu o terreno, ok. Por exemplo, quando eu vejo um apartamento sem acabamento, aí eu dou um valor. Pronto. Aí ele falou, Sara, mas olha, para eu terminar esse apartamento, eu vou ter que ter mais ou menos quanto? Aí eu falo, olha, se for uma obra bruta, você vai trabalhar nessa faixa, já a parte de acabamento fino, decoração, mas dessa parte. Então a gente vai fazer uma estimativa de valor. Então a gente começa a pensar já no fluxo de pagamento para os próximos anos. Tem esse também, né? Porque fica mais fácil também do próprio cliente pensar numa programação financeira para receber o loteamento e já pensar na construção da casa. A gente consegue fazer isso? Consegue fazer, só que tem um porém aí. A gente, quando vende, a gente já tem o preço estimado pelo projeto sugestivo da casa do que ele vai gastar na casa dele, né? Porque a casa vai entrar como gasto se ele for morador. Se ele for investidor é outra conta, né? Só que é muito difícil o cliente ele pensar naquela casa e aquela obra ser executada naquele preço que ele pensou naquele momento. É uma porque estimativa, né? o preço do material muda, a mão de obra está cada vez mais difícil, a construção também muda e tal. O mais importante para esse cliente nesse momento de um condomínio, nas nossas pesquisas que eu coordeno de consumo, é a qualidade de vida da infraestrutura que o condomínio vai dar para ele, Sim. né? E segurança. Vou te dar um exemplo. Academia dentro do condomínio é um fator decisório. Piscina adulto e infantil é um fator de decisão. Churrasqueira não é mais. Ele pode fazer um espaço Onde na ele casa quiser, dele. né? Mas academia é para ele não precisar se deslocar para ir para uma academia família, segurança do condomínio, para o filho andar de bicicletinha ali e tal, para os animais estarem soltos no condomínio, os cães e tal, os pets, área de lazer para criança, piscina adulto e infantil separado, com proteção, com tudo isso são fatores de decisão, são perguntas que vêm iniciais que o corretor precisa saber. Porque fundamentais para a tomada de decisão. Quando o cliente enxerga esse valor nos panfletos, eu trabalho com panfleto ainda, você falou de digital aí, mas eu ainda trabalho muito com panfleto, 25% da minha venda vem de panfleto. O cliente chega com panfleto no estande do condomínio, olha, eu vi esse panfleto aqui, eu quero saber como é, tá? Ele compra o sonho do papel, do vídeo, ele não vê mobiliado, ele não vê uma casa modelo, ele não vê nada, ele só vê lá uma planta de lançamento, uma maquete de lançamento, os materiais e texto, onde a gente se compromete que vai entregar, e ele acredita naquilo. Por quê? Porque é algo diferente, o atendimento é diferenciado, atendimento personalizado para aquela demanda. Eu oriento os corretores a dizer para o cliente que, olha, esse produto não é para você nesse momento, porque não vai ter isso que você quer. Sauna, não sei o que. Pode ser que tenha uma sauna no futuro. Não sei, porque depois que até a entrega do condomínio não vai ter. Depois que entregar o condomínio que vai decidir se vai ter sauna ou não, o que é que vai ter e tudo. Entendi. Então, a decisão de compra, por não ter a tangibilização do produto, é só um chão, né, como eu costumo dizer, precisa ser no atendimento, na transparência, na qualificação do atendimento, que é onde eu trabalho bastante com a equipe de corretores, é isso. E outra coisa importante também, a gente já vai finalizar, pessoal, é a questão do que o senhor falou também de pesquisa. E aí também vem muito da questão acadêmica. E assim, até estranho a gente estar senhor, senhora, é porque na academia a gente termina se tratando dessa forma. Então é professor, senhora, professor, senhor. Então, assim, outra coisa que você falou, de pesquisa, de dados, de análise de dados, ou seja, hoje o mercado, ele não sobrevive do achismo. Você tem que ter informação para tomar decisão. Então, vou montar uma estratégia, eu tenho que ter dados para poderem ser analisados. E com relação à questão da panfletagem, isso foi muito forte e hoje ela funciona dentro das minhas pesquisas, desde que tenha um conjunto de ações. Então, por exemplo, não adianta pegar só o panfleto e jogar na rua 2, 3 dias e não fazer mais nada. Então, qual é a programação? Vamos fazer ação de rua,
Vamos fazer uma prospecção ativa? Vamos aquecer essa nossa carteira de clientes? Vamos trabalhar indicação? Vamos fazer rede social? Vamos fazer tráfego? Ou seja, é um conjunto de ações para que você possa ter o melhor resultado positivo, né? Exatamente. E, professor, agora de verdade, para a gente concluir, eu queria, na verdade, que você se despedisse dos nossos convidados. Ok. Mais uma vez, obrigado pelo convite, uma experiência muito rica, essa troca de informações, eu poder dividir com vocês um pouquinho da pouca experiência que eu tenho no segmento, né, de imobiliário, de vendas. Eu até tenho um pouquinho mais, aí são 26 anos aí, contra o resto. Eu tenho 80, 26. Desde os 14, né? Já estou aposentado faz tempo, pessoal. Né? E convidar todo mundo, fico à disposição aí da professora Sara, quiser entrar em contato comigo, com ela, para a gente trocar ideia, tomar um café, ver alguma coisa, algum lançamento, trocar ideias realmente sobre o que vai acontecer para os próximos anos, para os próximos produtos que a gente vai trabalhar. Eu vou querer sim, professor. Eu também. Pessoal, então, eu vou deixar aqui o nosso canal, vou deixar também o endereço, o @, do professor Edmar, para que vocês possam entrar em contato. Para você que é corretor de imóveis, que também quer conhecer um pouco mais sobre a parte de loteamento, de repente, eu quero... Enfim, tenho clientes, por que não fazer essa parceria, né? A gente está aqui para fazer parceria. E mais uma vez, eu declaro aqui o meu amor, a minha gratidão, a minha admiração pelo professor Edmar, que além de ser um profissional ímpar, um profissional aí com um leque de possibilidades, uma pessoa que sempre está estudando, mais conhecido como o malvado favorito entre os seus alunos, ou Edmal, é uma pessoa de um coração enorme. Essa cara, assim, é só a cara, gente, é muito bonzinho. Professor, muito obrigada, sucesso para nós, que Deus nos abençoe, muita luz, muita alegria, gente, muito obrigada, viu? Até o próximo. Ei, só para não posso esquecer, aciona o nosso link, faz a nossa inscrição, vai lá no sininho de notificação e até a próxima. E muito, 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 muito obrigada. Deu certo? Foi? Professor!